Fala pessoal, muito boa noite, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com a carinha exposta, retornando aqui ao Loom. Fazia um tempinho que eu não apareci aqui e eu falei, vou dar a cara para bater hoje. E então, agora eu tô começando com vocês o nosso 7º plantão de história. Olha só quanta coisa a gente já trabalhou ao longo desse ano. E na última aula, o professor Richard colocou para vocês um aprofundamento aí sobre o final da Baixa Idade Média, que foi o período ali em que a gente viu a crise do sistema feudal. Aí depois ele entrou nas características do mercantilismo, que é essa política econômica do absolutismo. E também deu início ao sistema colonial, né? E ele vai continuar isso na próxima aula, muito provavelmente. Então hoje vamos fazer um plantão que eu acredito que será bem rapidinho. E vamos retomar um pouco do conteúdo que ele passou na última aula, do sábado. E para não perder o costume, eu quero pedir para que vocês coloquem o nome e a turma que vocês pertencem aí no chat. E tendo alguma dúvida, pode escrever aí no chat que eu vou responder. Se restar alguma outra, pode me mandar mensagem que também responderei. Então, vamos nessa? Muito que bem. Primeiramente, parabéns para vocês que ainda se mantêm firme aqui com a gente no projeto, assistindo, interagindo, tanto nas aulas quanto nos plantões. E, antes de tudo, isso é um benefício para vocês próprios, né? Então, é bom poder compartilhar isso com vocês, mas bom saber que vocês ainda se mantêm aqui conosco, certo? Então, sem mais demora, vou fechar aqui a minha janelinha e seguiremos apenas com a minha voz. Muito bem. Então, como eu disse, mercantilismo e pacto colonial, processos posteriores à Baixa Idade Média. E aí a gente começa naquele nosso esquema com as questões e depois os aprofundamentos. Vamos lá, a primeira questão diz assim: o sistema mercantilista organizou a esfera das trocas econômicas do mundo ocidental no início da Idade Moderna, a época das monarquias absolutistas europeias. Uma das características do sistema mercantilista era o metalismo, que pode ser definido como: alternativa A, os metais só tinham validade nas trocas comerciais entre metrópoles e suas colônias. Letra B. Os metais só tinham validade para nações com grande capacidade de navegação, como Espanha. Letra C. A riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. Ou letra D, que diz: a riqueza de uma determinada nação era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela depositava nas suas bolsas de valores de outras nações. Essa questão a gente já começa no nível que eu considero fácil para quem assistiu a aula, para quem teve essa matéria na escola, mas estamos aí para rever, então me digam aí, vocês acreditam que a alternativa correta, que melhor define essa característica do mercantilismo, que é o metalismo, é qual alternativa? A, B, C ou D? E aí, foi, galera? Acertou quem disse que a alternativa correta é a letra C. O metalismo pode ser definido como: a riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. Isso é a definição de metalismo, essa reserva de metais preciosos, que eram basicamente ouro e prata. E por que as outras estão erradas? Porque elas não dizem isso, não é mesmo? Mas por que tá? Vamos esmiuçar. A A diz assim: os metais só tinham validade nas trocas comerciais entre metrópoles e colônias. Não é verdade, porque o metalismo é essa questão assim de você armazenar metais. Então,
pouco importava se você estava tendo... Claro, as trocas comerciais, você acumulava capital. Quando você vende alguma coisa, você recebia em troca esses metais. Só que os metais, eles tanto tinham valor de troca, né? Você conseguia comprar algo usando os metais, como também a reserva. Você saber que tinha uma reserva de metais era algo que fazia com que eles tivessem uma relevância. Então, por isso que a A está errada. B. Os metais só tinham validade para nações com grande capacidade de navegação, como Espanha. Não é verdade. Todo mundo estava na corrida por metais. Tanto que o Richard falou para vocês que as trocas comerciais faziam, depois que, por exemplo, que houvesse a revolução dos preços, que começaram a cobrar mais dos produtos para justamente lucrar, acumular mais metais, né? Então, essa questão de você do metal só ter validade para as nações com grande capacidade de navegação não é verdade, porque também existia esse interesse nas nações que faziam essas grandes trocas comerciais, entendeu? E que não necessariamente estavam se lançando à navegação, como por exemplo a Itália. A Itália ela tinha esse perfil aí de domínio sobre o comércio, o que fazia com que ela tivesse esse interesse nos metais, enfim. A C está certa e a D diz assim: a riqueza de uma determinada nação era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela depositava nas bolsas de valores de outras nações. Não, essa questão de bolsas de valores é muito mais contemporânea, né, mais atual. Não é uma verdade no período ali da Idade Moderna, né? E além do mais, se o interesse era você deter, você possuir metais, um reservatório de metais, não você investir o seu metal em outro lugar, certo? Então era uma acumulação de metais que era valorizada. E aí eu vou para a segunda questão, porque eu já expliquei a primeira, e as imagens que eu quero trazer também conversam com essa segunda questão. E a segunda questão é essa da Federal do Rio Grande do Sul, que diz: considere as seguintes afirmações a respeito do mercantilismo. Primeira afirmação diz assim: por mercantilismo entende-se um conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista. Afirmação 2. O estímulo à expansão marítima e colonial e o estabelecimento de monopólios caracterizam as políticas mercantilistas. E afirmação 3. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra são países nos quais a política mercantilista alcançou grande desenvolvimento. Quais estão corretas? Quais dessas afirmações estão corretas? A alternativa A é a seguinte: apenas a 1 está correta. A B diz que apenas a 2 está correta. A C diz apenas a 3 está correta. A D diz apenas 2 e 3. E a E diz 1, 2 e 3 estão corretas. E vocês? Para vocês, quais alternativas estão... Qual ou quais alternativas estão corretas?
E aí, galera, foi? Acertou quem disse que a alternativa E está correta. Ou seja, todas as afirmações são verdadeiras a respeito do mercantilismo. Então não tenho nem o que corrigir nessa, certo? E aí a gente vê aqui, como que era o mercantilismo, né, gente? Então, o mercantilismo é essa política que o Estado moderno, ou seja, o Estado posterior ao sistema feudal, né, construiu. E ele se baseava no metalismo, que é aquela acumulação dos metais preciosos, né? Então, as nações absolutistas tinham a prática do metalismo, e nessa prática você tinha um estímulo ao acúmulo de capital, de moedas de capital, de forma que você, quando comercializasse, mantivesse a balança comercial favorável, ou seja, que o número que você conseguisse exportar mais do que importar. Aqui, ó, essa balança comercial está desfavorável, porque não, tá favorável, porque você está tendo maior peso, ó, nas exportações do que nas importações, ou seja, você está vendendo mais do que comprando. Então significa que você está lucrando mais do que perdendo, certo? Então essa balança comercial favorável fazia com que você conseguisse manter sempre o dinheiro entrando. E algumas práticas, como tarifas alfandegárias, mas isso eu acho que vocês vão ver mais na próxima aula com o Richard. E aqui uma outra figura é essa questão das frotas, né, das naus, que eram esse estímulo a você buscar novos mercados, novos horizontes para você obter os metais preciosos, tanto através do comércio com esses outros lugares, quanto com a dominação mesmo, ou seja, com a colonização, para você explorar estes lugares de maneira a conseguir extrair as riquezas desses lugares. E é a partir daí que, por exemplo, o Brasil é conquistado, entre parênteses, entre aspas, né? Então, nesse processo de você buscar, intencionar, adquirir mais riqueza, aumentar a sua reserva de metais preciosos, você acaba estimulando porque, entende, desde a Idade Média, o fim da Idade Média, ali na Baixa Idade Média, você já tinha uma saturação dessas relações comerciais. Então, ali pelo Mediterrâneo, a Itália estava dominando tudo. E aí você começa a buscar outras rotas comerciais que não estejam atreladas ao mar Mediterrâneo. Aí quando você busca essas novas rotas comerciais, principalmente ali dizendo sobre Portugal, né? Esses países que estão ali banhados pelo Mar do Norte e tal, que já estavam no contexto das rotas comerciais terrestres, né? Na Feira de Flandres e tal, você vê que essas regiões já têm a tendência de buscar caminhos alternativos àquele que era dominado pela Itália. E aí, a partir do momento que você vê essas rotas saturadas, você começa também a se lançar ao mar. Mas isso demanda uma série de questões, por exemplo, um Estado centralizado, que vai ter um investimento focado e volumoso para impulsionar a expansão marítima, e é isso. E aquele exercício mencionava sobre essas nações que tiveram uma expressão grande em termos de absolutismo, que são Portugal. Eu não achei um mapa que tivesse todos, então eu fui lá no Google Maps mesmo e é isso. Você percebe, ó, a Itália... Cadê o mouse? Ai, vocês não conseguem ver meu mouse? Ah, consegue. Tá vendo? Aqui fica
Gênova e Veneza fica por aqui. Elas eram importantes pontos comerciais. E elas dominavam esse comércio que se fazia comunicando a Europa com o Oriente, que está para cá, certo? Uma vez que ela dominava essas interações aqui, porque ela tinha pontos comerciais. Isso daqui tudo é Itália, né, certo? Isso daqui é a região da Sicília e aqui é Itália. Então vai ter Bari por aqui, vai ter Pisa, tá por aqui mais ou menos. Então são lugares importantes de convergência dessas rotas comerciais. Então essa galera toda aqui, ó, não quer vir para o mar Mediterrâneo porque a Itália está taxando, tá fazendo a fiscalização do comércio que está acontecendo nesse mar Mediterrâneo. Então a galera começa a buscar formas de chegar lá nas Índias, atrás das especiarias, mas não só das especiarias, porque eles também buscavam marfim, café, tecidos, certo? Então eles começam a buscar caminhos outros, né? E aí esses países aqui, a Inglaterra está aqui, Países Baixos, que hoje a gente chama de Amsterdã, né? França, então tá vendo o que eles têm em comum? Esse litoral, né? Esse litoral aqui, que também coopera para que eles tenham essa interação em termos de navegação. E aí Portugal, ele além dessa atividade comercial, ele tem o desenvolvimento da atividade agrícola. A Espanha, ela tem esse processo aí da revolução dos preços, né? Lembra que o Richard contou que ela aumentava os preços para conseguir mais dinheiro com o comércio. Então é tipo uma inflação, né? Ela cobrava preços maiores para justamente isso, você conseguir ter mais dinheiro vendendo o mesmo objeto. A França tem aquela questão do colbertismo, que o Richard também explicou para vocês. A Inglaterra, mais para frente ela vai estar relacionada com a Revolução Industrial, com cercamentos, com os enclosures, e, enfim, isso vai impactar para que ela seja tem essa coisa da expansão, mas também que tem essa evolução em termos de técnica. Se vocês olharem em retrospectiva, vocês vão lembrar que um problema que a gente tinha lá no alto da Idade Média era a questão das técnicas rudimentares, que a gente falou para a agricultura, desenvolvimento da agricultura, que isso foi um problema. E aí, na Inglaterra, a gente vê um avanço das técnicas, mas não em termos apenas assim agrários, né? Mas também em termos industriais, porque aquela questão das oficinas de ofício e tudo mais é alterada, essa forma de trabalho, as organizações. Então, acontece principalmente na Inglaterra. E a Holanda, que está aqui representada por Países Baixos, que teve essa questão de trabalhar tanto a parte comercial quanto a industrial com grande expressão, os dois pontos. Muito bem. Vamos para o terceiro exercício, que é da FAAP, de 1996, e diz assim: o mercantilismo, política e econômica praticada pelos monarcas europeus, na época moderna, teve como característica ou liberdade do comércio colonial, b. estímulo às importações de manufaturados, c. manutenção da balança comercial favorável, d. estímulo à agricultura, ou E, combate à escravidão. A, B, C, D ou E? Essa tá fácil, hein, gente?
acertou. Quem disse que a alternativa certa é a alternativa C. Manutenção da balança comercial favorável. Lembra que eu falei lá na figurinha? Mas por que as outras estão erradas? Liberdade do comércio colonial. Meu, não era isso que acontecia, né? O mercantilismo ele estava pregando justamente essa intervenção do Estado na economia. Ou seja, ele queria fazer com que a metrópole, que era, os países dominantes, tivessem atividade comercial exclusiva com a colônia. Então, as colônias só podiam vender para a metrópole, né? Produzir para a metrópole. A B está dizendo que estimula as importações de manufaturados. O objetivo maior nessa questão do pacto colonial é justamente a exportação, não a importação, entendeu? A C é a que está certa, porque a metrópole sempre buscava mais exportar do que importar, né, para manter sempre a balança comercial favorável para ela. A D está errada porque, em geral, salvo ali algumas exceções que nem eu falei lá de Portugal, que também ainda mantinha essa questão agrária acontecendo, o mercantilismo não tinha esse estímulo à agricultura como característica. No geral, na maioria dos casos dos países mercantilistas, tá? E combate à escravidão não é verdade, porque afinal de contas as colônias se valeram da escravidão para ter mão de obra para suas produções, né? Então, aí tá redondamente errado. Tá bem? Então, muito bem, vamos seguir. Aí a gente tem a questão 4, que diz assim: Unifor, Ceará, 2003. De modo geral, entende-se por mercantilismo o conjunto das teorias e práticas de intervenção econômica que se desenvolveram na Europa moderna desde a metade do século XV. Isso é uma citação do livro O Mercantilismo, do Pierre, aqui, né? Dentre as teorias e práticas mencionadas acima, pode-se relacionar a criação e manutenção do antigo sistema colonial. A respeito desse sistema colonial, é correto afirmar que a autonomia legislativa das colônias facilitava as relações diplomáticas com as metrópoles. B. O pacto colonial favorecia o domínio político e econômico da metrópole sobre a colônia. C. A matéria-prima extraída das colônias abastecia as metrópoles e as inúmeras manufaturas coloniais. D. A exploração dos recursos naturais das colônias era exclusiva dos europeus que nelas habitassem. E. A produção colonial insuficiente para abastecer as manufaturas obrigou as metrópoles a instituírem o livre comércio. Qual é a alternativa certa para essa questão? A, B, C, D ou E? Foi? Muito bem. A certa é a B. Muito bem. Por que as outras estão erradas? A diz assim: autonomia legislativa das colônias. Mano,
não existia autonomia, existia essa relação imposta pelas metrópoles sobre as colônias. Então, eles não tinham autonomia legislativa nenhuma. A C diz: a matéria-prima extraída das colônias abastecia as metrópoles e inúmeras manufaturas coloniais. Ok. A matéria-prima extraída das colônias realmente abastecia as metrópoles, assim, mas elas também eram mais voltadas, assim, tipo, a metrópole explorava aqui a colônia, vinha, pegava e vendia. Na verdade, ela queria lucrar com a venda. Lembra que a gente tinha o mercantilismo e a questão do comércio. Então, ela não estava voltada só para o seu consumo enquanto metrópole. Ela estava mais interessada em comercializar esses produtos que ela tinha fácil através das colônias para realmente o que? Aumentar a questão das moedas, a questão do dinheiro, questão dos metais preciosos que ela ia obter trocando esses materiais com outras nações, certo? D. Diz assim: a exploração dos recursos naturais das colônias era exclusiva dos europeus que nelas habitassem. Não, porque a gente viu que antes até de começar a se instalar no Brasil... vocês não viram isso, mas enfim. O que acontecia? Você não precisava se instalar no lugar para poder se apropriar desses materiais, né? Tipo, quando eles estabelecem, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas e depois começam a instalar aqui no Brasil as feitorias, o que acontece é que um grupo de pessoas vem coordenar essa exploração, só que isso não necessariamente garantia exclusivo direito, tanto que nesse processo de ocupação da América, depois vocês vão ver, nessa colônia de exploração, você vai ver que existe também uma necessidade de você dominar os territórios para justamente competir com as outras pessoas que também queriam explorar aqui, certo? Então, existe uma rivalidade, não existe uma coisa assim, é meu, você diz só no discurso que é seu, mas e pronto, sabe? Então, essa coisa de só quem habita consegue explorar é mentira, tá? Tinha muita treta por conta disso. E aí diz assim: a produção colonial insuficiente para abastecer as manufaturas obrigou as metrópoles a instituírem o tá errado, né? É livre comércio. Não. Não era insuficiente e não existia livre comércio. Como eu disse, eu acho que na A não tinha essa questão da liberdade, dessa autonomia da colônia. A colônia estava intimamente ligada à metrópole por um pacto colonial e que restringia toda a produção. Então, tipo, não tinha escapatória. Você, eu quero comercializar com a Inglaterra, eu quero comercializar com a Holanda. Eu, colono brasileiro, por exemplo, colona, né? Enfim. E aí você não tinha autonomia, você não tinha a capacidade, a liberdade para poder exercer o livre comércio. Então, por isso está errado aí. Então, a alternativa certa, como eu já disse, é a B. E aí aqui, aqui nesse quadradinho, a gente tem a questão, o que é Portugal. E tudo bem, né? Esse daqui é porque eu printei de onde eu moro, mas essa distância, né, dessa interação, isso estabelece várias coisas, né? Eu lembro que o Richard colocou a questão das áreas temperadas, e isso tem uma diferença se você for comparar o tipo de colonização que a gente vivenciou enquanto Brasil e, por exemplo, os Estados Unidos vivenciou, sendo que eles estão na mesma região do hemisfério, então as diferenças climáticas são menores quando comparadas com a nossa em relação a Portugal. Mas, além dessas diferenças climáticas, existe uma diferença de intenção nessa colonização, né? Porque uma colônia de povoamento é diferente de uma colônia de exploração. E também
aqui o que eu quis colocar é esse texto do Boris Fausto, que é muito interessante, que diz assim, ó: o pacto colonial consistia no exclusivismo, o que significava que a colônia só poderia comercializar com sua metrópole ou para mercadores que convinham a Portugal. Essa era uma medida para impedir que os navios estrangeiros comercializassem os produtos para vender e lucrar na Europa. É importante ressaltar também que a metrópole tinha reservas sobre o mercado brasileiro. Também era uma forma de impedir que produtos que a metrópole não produzia chegassem nas colônias. Ainda segundo o historiador Boris Fausto, em termos simplificados, buscava-se deprimir até onde fosse possível os preços pagos na colônia por seus produtos para vendê-los com maior lucro na metrópole. Então isso exemplifica tudo aquilo que eu já coloquei para vocês. E aí aqui a nossa quinta e última questão diz assim, Unespardo de 2016. No que se refere à colonização mercantilista no Novo Mundo, dois tipos de ocupação territorial e de aproveitamento econômico se destacam: colônias de exploração e colônias de povoamento. Essas duas colônias se caracterizam da seguinte maneira: a. As colônias de exploração utilizavam mão de obra livre, garantindo a redução de conflitos e o rápido crescimento econômico, uma das suas principais marcas, enquanto as colônias de povoamento implantavam um regime de trabalho marcado pelo estabelecimento de parcerias. Alternativa B. As colônias de exploração utilizavam o trabalho escravo apenas para determinadas atividades, como extração de madeira e seu beneficiamento, enquanto as colônias de povoamento produziam uma nova estrutura de organização social. C. As colônias de exploração e povoamento tinham em comum a utilização de mão de obra livre e a destinavam toda a sua produção para a metrópole. D. As colônias de exploração utilizavam tanto do trabalho escravo quanto do trabalho livre, conforme os produtos a serem produzidos e comercializados, enquanto as colônias de povoamento, além de utilizarem mão de obra escrava, dependiam de fornecimentos metropolitanos para sua sobrevivência. Alternativa E. Colônias de exploração utilizavam trabalho escravo, voltadas para a exportação de seus produtos básicos, enquanto as colônias de povoamento procuravam adotar as mesmas condições de vida a que os colonos estavam habituados na metrópole. Essa está totalmente simples de responder, eu vou dar 10 segundos para vocês responderem. Pronto, né, gente? Depois de toda essa aula, de recordar todas as coisas, é evidente que a alternativa correta é a alternativa E. As colônias de exploração utilizavam o trabalho escravo, voltadas para exportação de seus produtos básicos, enquanto as colônias de povoamento procuravam adotar as mesmas condições de vida a que os colonos estavam habituados na metrópole. Eu nem vou corrigir as outras, porque se não está falando isso, é mentira. Tá certo? E aí aqui eu coloquei esse mapinha para vocês verem, tipo, o domínio dos países que primeiro se lançaram nesse processo de colonização, né, de conquista de outras terras. E a gente foi colonizado aí pelos portugueses, mas teve... Vocês percebem que na América como um todo, o Brasil é o único lugar que fala português, né? Os outros países estão aí com a língua característica ou espanhola, ou francesa, ou inglesa, tá certo? E aí aqui a gente tem alguns pontos sobre como se organizava as colônias de povoamento, e a gente vai entender o porquê também, não é que um povo era mais evoluído que outro, mas como que essas questões atreladas à fundação de uma nação repercutem na maneira de se viver na contemporaneidade. Claro que os lugares podem sofrer alterações com o tempo, mas assim, os fundamentos direcionam de alguma forma, né? Então, as colônias de povoamento, né? Por exemplo, Estados Unidos e Canadá. Aí você coloca ali, ó. Correspondem àquelas que se desenvolverem em áreas temperadas
da América e apresenta as seguintes características: povoamento por grupos familiares, refugiados religiosos, os calvinistas, né, que é um estilo de protestante que saiu lá da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. Investimento da própria colônia dos lucros gerados pela produção local, convergindo para a metrópole apenas os tributos. Então eles pegavam o que eles produziam e também, mas eles se apropriavam de parte daquilo que eles estavam produzindo e investiam na estruturação da forma deles viverem nesses lugares. A criação de um mercado interno, ou seja, para ter uma autonomia em relação à metrópole. A valorização da educação, da instrução e da mulher, ali mulher em termos de reprodução, né, gente? Calma também, que já não, essa questão do feminismo ainda está um pouco longe. E consciência da autonomia e desenvolvimento precoce do ideal de emancipação. Emancipação é essa questão de separação, né, ruptura desse vínculo entre metrópole e colônia. Aí, aqui, a gente tem as de exploração. E aí você tem essa questão, né, de o que a gente verifica hoje, né? Tudo é muito... A história, ela se faz a partir de processos. E aí esses processos, eles ecoam de alguma maneira na história das civilizações, né? Então houve menos programação em termos de ocupação, né? O ideal de enriquecimento rápido na colônia com gastos na Europa, fazer América, vinculado à mentalidade transoceânica, em que, em geral, as famílias ficavam na metrópole, ou seja, vinham alguns homens, mas a maioria das pessoas que vinham para o Brasil eram homens, e eles tinham a intenção de fazer um pé de meia aqui, ou seja, enriquecer de alguma forma aqui, e retornar à vida na metrópole, né? Produção em grande escala para mercado externo, atendendo aos interesses metropolitanos, ou seja, da metrópole, baseada na grande propriedade e no trabalho escravo, olha lá. Economia extrovertida e dependente. Extrovertida é voltada para fora, né? Economia extrovertida e dependente, impedindo a formação de um mercado interno. Desvalorização do trabalho manual, porque existia uma consciência de que trabalho manual era um trabalho menos evoluído, então por isso que você vê essa também questão aí dos escravizados, né? De serem eles menos relevantes, porque eles são os responsáveis pelo trabalho manual e tal. Desvalorização da educação e da instrução e da mulher. Desenvolvimento tardio do ideal de emancipação. A nossa independência foi super tarde em termos comparativos às nações da América como um todo, né? Então, enfim, vocês podem printar, podem rever depois isso e, enfim, é isso. Então, esse foi o nosso plantão de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para dar uma refrescada aí na memória. E a dica de hoje é: evolução é fruto de decisões diárias. Então, é aquele negócio. Se você quer desenvolver uma aptidão, evoluir alguma coisa na sua vida, é um processo contínuo, tá certo? Muito obrigada pela atenção. Tenha um bom resto de noite. Falou, valeu. Fiquem com Deus. Adiós.